provisória agora ataca todo mundo, viu, gente? Corta a pensão do serviço público, corta do regime geral, pega todo mundo. Ou a gente encara, né, que nesse momento a gente tem que retomar esse debate que é entre trabalhadores e o debate com os terceirizados, né? A gente está vendo o Estado aí ser contra-reformado, terceirizar tudo, e a gente está lá com o nosso emprego, não é isso? Estou falando nós, né? Nós trabalhadores do serviço público. Quando agora que está colocado, a gente conversava com vocês aqui, tem vários regimes, né? O que está colocado hoje? Organização social para contratar trabalhadores do serviço público, tá certo? Professor das universidades, vocês aí que já têm a realidade, Fundação Estatal de Direito Privado, terceirização, e aí a gente vai ver onde vai parar a terceirização. Na nossa avaliação, e eu vou ser bem claro, eu não sei se foi, o Sindicato Nacional aprovou nas suas instâncias que ele é contrário à adesão ao FUNPRESP. Isso para nós é política, né? Mas isso não significa a gente não compartilhar com vocês que estão começando a fazer esse debate agora, que é um debate duro de fazer, né? Para quem está entrando, tá certo? Mas é necessário, é um debate necessário, que é um debate de enfrentamento. É o mesmo debate que a gente faz sobre o que nos ataca. Não é só um problema. Por exemplo, o mesmo debate é o plano de saúde, da minha área, né? Tem setores de sindicatos que dizem o seguinte: ó, gente, o SUS já deu, né? A gente vai ficar aí brigando, vamos lá botar na nossa pauta o plano de saúde. E a gente insiste em dizer, pode até ser uma decisão individual do professor, mas a gente, enquanto uma entidade coletiva que está defendendo o projeto, não pode colocar numa pauta de negociação, né? Pedir plano de saúde. É um debate duro, quem milita no antes sabe disso, né? Eu que milito nessa área, é um enfrentamento duro. O que acontece? Se a gente começar a abrir mão de todas as coisas que estão retirando da gente, eu não sei, nessa conjuntura, onde a gente pode chegar. E o desafio é, vocês vão ter que fazer esse debate, que também não é dos docentes. É um debate do servidor público da Bahia, por exemplo, mas a gente tem que dizer o seguinte: como todas as outras bandeiras, a gente tem que ser pela revogação da reforma, assim como é pela revogação do resto da reforma do funcionalismo. Não só do funcionalismo, mas a reforma geral dos trabalhadores. Se a gente não fizer isso, e acho que a conjuntura nos ajuda agora, porque o aprofundamento da reforma da Previdência está colocado na pauta do dia. Então é hora da gente fazer um debate em profundidade sobre o que está se pensando, né, entre ajuste fiscal e a correlação direta que tem ajuste fiscal com o ataque aos direitos do trabalhador. É isso que está colocado nesse momento de forma bastante clara, né? E para vocês, mais atual do que nunca, porque vocês estão aí com o enfrentamento que vão começar a fazer. Então, você vê, a situação dos trabalhadores, não é dos dirigentes, ela está muito grave. E está muito grave de acordo com as políticas governamentais, de terceirização, de ajuste fiscal. Olha, eu vou contar um evento aqui só para vocês entenderem da gravidade. Vocês sabem trabalhadores do Compérgio, sabe? Que são terceirizados e estão sem salário. Mas estão sem salário, sem carteira assinada, nem a carteira com baixa foi feita. Aí a gente foi a preocupação que eles fizeram no Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro. Pararam a ponte Rio-Niterói, que nunca conseguimos parar, nem no auge do movimento sindical a gente conseguia. Foram para dentro do Ministério do Trabalho. Quando eles leram o acordo, eu estava lá. Eu disse, olha, é uma situação drástica, né? Que eles leram o acordo e que eles, na verdade, se sentiram vitoriosos, que eram vitoriosos. O acordo era para eles terem direito a ter a carteira com baixa. Veja que situação. O trabalhador tem que brigar para ter a carteira com a baixa na demissão para poder pedir seguro-desemprego. Aí, mais grave ainda, a baixa foi negociada antes da MP, porque se a baixa fosse negociada no dia, depois do MP, eles não teriam nem direito que a MP diminuiu, aumentou as exigências para o seguro-desemprego. Dizer que esse plano é um plano que serve ao capital, não ao trabalhador. É uma questão simples. Esse é um recurso para financiamento do capital, quer dizer, atividade pública, moedas podres, privatização, seria um critério, o próprio fim dos direitos dos trabalhadores. Tudo isso é para quê? É para aumentar o capital contra o trabalhador. Então, acho que nós precisamos fazer o dever de casa, que é, urgentemente, nos apropriar disso, e aí os companheiros que estão no setor jurídico, mas não só eles, né? O Edelcio, o Luana, que está aqui, a gente
se assenhorar, a gente entender o que é isso, qual vai ser a mudança. Porque eu fiquei muito assustado, quando disse, não, peraí, mas como é que é? O colega que assumiu há 2 anos, não é mais FUNPREV, é BAPREV. E aí o governo cria um outro sistema que é o Prev Bahia. Quem é que vai financiar isso? Para mim, eu acho que a gente precisa averiguar isso, mas para mim está claro que os colegas já estão financiando. De onde não existe cafezinho grátis. Sai de algum lugar esse dinheiro. Se o governo do Estado, diferente do governo federal, ainda não anunciou de onde vem o aporte desses recursos, esse recurso pode estar saindo do bolso do nosso colega. Então isso é gravíssimo, a gente precisa estudar isso para, de antemão, já fazer essa denúncia. O sindicato precisa de argumentos técnicos para dizer não, vai ser ruim por isso, isso e aquilo. Ou seja, a luta não é só política. A gente precisa se apropriar desses argumentos. Se de fato é ruim essa reforma da Previdência, é ruim, então isso tem que ser uma resposta técnica. Então, o desafio nosso é levantar esses argumentos técnicos. É ruim mesmo, é por isso, isso e aquilo. Eu não estou vendo ainda esse argumento técnico, é isso que eu estou dizendo, quero dizer. Eu não estou vendo, está entendendo? Porque muitos professores aderiram na esfera federal. Né? Muitos aderiram. Cadê os depoimentos desses que aderiram, dizendo, eu me fudi, estou fudido agora? A gente não vê esses depoimentos. Se dizer para o trabalhador que ele vai assinar o plano de benefícios, onde ele sabe quanto vai colocar e não sabe quanto vai receber, não é um dado técnico, eu não sei que dado técnico eu posso apresentar mais, porque é só esse. Basta, para mim basta. O dado técnico essencial é, eu sei quanto eu vou contribuir, mas eu não sei. Complementarmente, um dado político, né, gente? A gente está apostando no fundo que tem um plano de investimentos, que é só abrir a página aqui para ver. Fundo público, renda fixa, renda variável, no mercado de capitais, gente. É isso. Né? Não dá para eu saber um depoimento, a gente está fazendo material do antes agora. A gente não vai poder ter depoimento do professor, porque o professor que aderiu ao FUNPREV só vai saber daqui a 30 anos. Entendeu? Então a gente tem que ter um depoimento, sim. A gente vai abrir uma página com depoimento de quem tem fundo de pensão, entrevistar trabalhadores dos Correios, né, do Banco do Brasil, que a gente vai ver na carne, e aí não é nem só contribuição definida, porque a contribuição definida é o mais grave que tem, mas a gente já viu que o benefício definido também é grave, porque o benefício definido diz o seguinte, tá bom, você sabe quanto você vai ter, desde que você vá aumentando a sua contribuição, porque eu tenho direito de ir ajustando. Então, vejam, para nós tem uma clareza, o que a gente acha que não é razoável, né, é minimamente omitir isso do trabalhador. E aí é um debate franco que a gente tem feito, franco. Né? Tem dirigentes sindicais que fizeram outra opção. Isso no Brasil já está claro, isso na França está claríssimo, com o eufemismo de poupança salarial, isso em outros países da Europa está claríssimo. Abriram mão de fazer uma luta contra o capital, achando que é possível um capital domesticado, ou um socialismo de fundo de pensão, que é o nome que eles dão na Europa. Né? Eles acham que o trabalhador controlar o fundo de pensão é controlar os meios de produção, vamos combinar, né? Distorção tamanha teórica dessa, entendeu? Que é o trabalhador controla o fundo de pensão que faz o investimento, portanto, ele está controlando. E mais grave, o que é possível, o sindicato ser administrador do fundo de pensão, que isso ainda não chegou aqui entre a gente, espero que não chegue, né? Que é possível a partir da legislação que foi aprovada. Né? Então, vejam, esses trabalhadores, que eram trabalhadores, só para encerrar, já mostraram que abandonaram o projeto. Veja o Chiquem e companhia. O projeto deles é um projeto capital, não um projeto de socialismo, de fundo de pensão. Né? E aí não tem conversa, o Chico de Oliveira diz, uma nova classe média, é a opção, né? Como diriam alguns outros, né? A esquerda para o capital, já abriram mão e acham que não tem mais saída para além do capitalismo, entendeu? Eu pensei da gente conversar um pouco 3 eixos centrais.
O primeiro é a gente introduzir um pouco para vocês o que foi o processo, né? Rapidamente. Politicamente falando, o que foi o processo da implementação da reforma da Previdência, que a gente chama de contra-reforma, né? Resgatando rapidamente o período do Fernando Henrique, mas, sobretudo, o período do governo Lula, que foi, na verdade, quem viabilizou a forma como a Previdência complementar, que na nossa avaliação não é uma Previdência complementar, mas é uma Previdência privada, né? Os fundos de pensão foram, de uma certa forma, viáveis a partir da Emenda Constitucional 41 de 2003, que é a emenda que modificou a Emenda 20 da época do Fernando Henrique. Então, eu vou recuperar rapidamente, vou deixar os aspectos mais do campo do direito, né? Para o nosso companheiro de mesa abordar, mas politicamente como foi esse processo. O segundo eixo é trazer para vocês um pouco a experiência que a gente tem de enfrentamento da Previdência complementar ou dos fundos de pensão ou da Previdência privada em nível federal. Porque, na verdade, em nível federal a gente teve implementação a partir de... Começou a implementar a partir de 2012, efetivamente implementou em 2013, e aí a gente tem uma experiência não só da perspectiva de entender como é que eles implementaram, para a gente poder se instrumentalizar, né? Para poder fazer um enfrentamento nos estados, mas também de como que o Sindicato Nacional vem implementando ações de enfrentamento dessa política. E o terceiro eixo é conversar um pouco com vocês, aí mais ouvir do que falar, como é que a gente pode viabilizar uma forma de enfrentamento nos estados. E aí não só no estado da Bahia, mas como é que a gente pode compartilhar, porque hoje já é uma realidade, né, que já existe em São Paulo, mesmo antes do FUNPRESP, já tinham aprovado em São Paulo, e a gente, na verdade, não acompanhou. O Paraná aprovou no mesmo período que a Bahia aprovou, e os companheiros do Paraná estão nesse enfrentamento, e a gente tem aí vias de implementação em vários outros estados. Então, acho que a gente pode trazer muitos elementos que vocês estão vivenciando para a gente poder, no Sindicato Nacional, no conjunto, né, poder trocar essa experiência e fazer um enfrentamento que não seja somente um enfrentamento Estado a Estado, mas poder fazer um enfrentamento mais do conjunto dos trabalhadores. Então, eu estou aqui em nome, eu não sou pesquisadora da área, então vocês vão estar vendo uma militante falando, né? Minha área é a área de saúde coletiva, que discuto até contra a reforma do Estado, mas na área de saúde. E por força do ofício aí da tarefa de 2 anos que eu tenho, né, me apropriei e venho tentando acompanhar um pouco esse debate. Então é uma fala que também, na nossa avaliação, né, a gente está aqui em nome do que o Sindicato Nacional vem implementando, então das deliberações do Sindicato Nacional, a gente vai falar um pouco disso, né? E, fundamentalmente, para recuperar o primeiro eixo, né, a gente teve alguns marcos do que a gente chama de contra-reforma da Previdência, né? Queria trazer para vocês a reflexão que nós usamos o termo contra-reforma, diferente de vários outros setores, porque na nossa avaliação a perspectiva de reforma ela é sempre uma perspectiva de que você tem um avanço, né, nos direitos dos trabalhadores. Então a reforma é sempre uma perspectiva positiva, né, onde eu tenho uma mudança legal, né, algum direito que eu ganho mais aspectos na perspectiva do trabalhador. Na nossa avaliação, desde o período Fernando Henrique, você tem um conjunto de reformas que a gente fala genericamente em termos de contra-reforma do Estado, que começam com a perspectiva neoliberal de ajuste na década de 90, com Fernando Henrique, e que a gente caracteriza como contra-reforma. E para nós é muito importante caracterizar como contra-reforma, o que significa que é uma reforma que, na verdade, ataca os direitos dos trabalhadores, por isso a gente usa esse termo para diferenciar a nossa abordagem. O primeiro grande marco, a gente conhece bem, né, todos nós conhecemos bem, foi a contra-reforma na sua versão de respeito à Previdência, que foi feita durante o período de Fernando Henrique Cardoso, particularmente a Emenda Constitucional 20. Né? A Emenda Constitucional 20 ela tem um conjunto de aspectos que dizem respeito às aposentadorias em geral. Mas no que se refere ao nosso tema de hoje, que é a Previdência Complementar, essa emenda trazia um dispositivo que era a possibilidade de governo federal, estados e municípios, ou seja, poder público, né, instituir o fim da integralidade, ou seja, limitar os proventos de aposentadoria ao teto do regime geral da Previdência,
e, junto com isso, poder implementar fundo que eles chamavam de previdência complementar, né? Que a gente depois vai falar um pouco brevemente de onde vem essa proposta. Esse aspecto da emenda constitucional 20, né, a gente passou uma década, mais de uma década, né? Passamos uma década por força, por conta do movimento dos trabalhadores. Esse aspecto da emenda 20, a gente passou uma década e meia quase, sem regulamentar esse aspecto, né? E a gente só regulamentou esse aspecto em 2003. Na verdade, não regulamentou, a gente modificou esse aspecto. Porque na emenda 20, né, era um projeto de lei que demandava quórum qualificado no Congresso Nacional para aprovação da lei complementar. Dizia que estados, governo federal, estados e municípios poderiam fazer uma previdência complementar, acabar com a integralidade, mas era um projeto de lei que tinha que ter um quórum qualificado. O que é que ocorre com a emenda que vem na sequência, que é do período já de Lula, que é a emenda constitucional 41? Nesse período, em 2003, a gente fez também o enfrentamento, mas naquele momento, essa emenda mudava a emenda 20, particularmente dizia o seguinte: é possível, sim, como a emenda 20 diz, constituir um teto, né, para os servidores ingressantes, não para os antigos, que se limite ao teto do regime geral da Previdência. E isso pode ser feito na forma de um projeto de lei enviado pelo governo, o que simplificou a forma de aprovação no Congresso Nacional dessa legislação. 2003 foi um ano, eu me recordo, eu militava na época, a gente conversando hoje no almoço lembrou, né? Eu era da diretoria da Regional Rio na época, foi um enfrentamento duro, porque nos surpreendemos com importantes sujeitos políticos que fizeram enfrentamento da reforma de Fernando Henrique, na década de 90, né, protagonizando e defendendo no Congresso Nacional e no governo e dentro das centrais sindicais a perspectiva de fazer ou aprofundar ou viabilizar mesmo a reforma que Fernando Henrique negava. Então, apesar de em 2003, né, ter sido aprovada essa emenda constitucional, né, essa emenda constitucional precisava de uma lei, né, que regulamentasse no nível federal a previdência complementar ou a previdência privada. Eu vou abrir um breve parênteses para dizer o seguinte: a realidade do que a gente chama, né, de previdência, o que o governo chama de previdência complementar, né, que a gente caracteriza como fundo de pensão, ela é uma realidade que toma corpo internacionalmente, né, e em alguns países, principalmente em alguns países como Estados Unidos, Canadá, França, que são as referências para o governo brasileiro quando fez a proposta, né, dos fundos de pensão aqui, que aparecem com diversas modalidades já no período da década de 70, mas sobretudo década de 80 e 90 nesses países. E aparece no período dos ajustes, né, que são feitos na perspectiva neoliberal nesses países. E nesses países tem uma defesa, que a gente vai falar um pouco para vocês, que de uma certa forma orientou o formato que o governo brasileiro usou para a legislação que a gente aprovou, teve aprovada aí. A gente não, né? Tivemos a aprovação em 2012. O que aconteceu depois da emenda 41? A gente passou praticamente 9 anos, praticamente não, 8 a 9 anos, sem a lei regulamentada. O que significa isso na prática? Aí eu estou falando dos servidores federais, estou contando a história dos servidores federais, né? Todos os servidores públicos, mesmo com a emenda 41, que ingressaram depois de 2003, não perderam o direito à integralidade, certo? Porque precisava ter uma aprovação da regulamentação do fundo de pensão. Então, isso gerou, né, uma certa incompreensão, uma interpretação dúbia até no período da aprovação da lei em 2012. E esse projeto, sim, fazia aquilo que a emenda 41 reivindicava, né? É necessário uma lei que seja aprovada regulamentando o fim da integralidade e a criação do fundo de pensão para os federais. Essa lei é a Lei 12.618, que muito se assemelha, né, não por acaso, à lei de vocês aqui, que é 13.222, né, Expresso 222, né? Se vocês forem lá, o corpo da lei da 13.222, ele é
muito próximo, com poucas diferenças, do corpo da Lei 12.618. Né? E que no caso nosso federal, é importante que a gente acompanhe como é que isso aconteceu no nível federal, para vocês poderem ver aqui como é que está sendo na Bahia, como é que a gente enfrenta. Né? No nível federal, a aprovação dessa lei ela não significava imediatamente o fim da integralidade, nem imediatamente a implementação da Previdência. Precisaria, né, de uma criação de um fundo de pensão. Né? E isso levou aí mais alguns meses, quase um ano. Então, ainda em 2012, os trabalhadores do Serviço Público Federal continuaram com direito à integralidade. Né? Até que, já em 2013, né, é que é criado, através de uma portaria da Previc, que é um órgão do governo que regularmente supervisiona a Previdência Complementar, portaria 44, foi aprovado sim o plano, né, que a gente chama de OFUNPRESP, na verdade não é OFUNPRESP, né, é a FUNPRESP, que é uma fundação, né, e o ESECPREV, que é o plano, né, que tem a adesão dos trabalhadores do serviço público. Esse plano, na verdade, ele foi aprovado, regulamentado pela Previc em fevereiro de 2013, que é a data que o governo federal usa como referência, né, para o fim da integralidade das aposentadorias e, com o fim da integralidade, além do fim da integralidade, a possibilidade de adesão dos trabalhadores à Previdência Complementar ou aos fundos de pensão. Como é que funciona isso? Né? Funciona da seguinte forma: ingressantes do serviço público depois de fevereiro de 2013, na interpretação do governo, depois a gente vai ver que tem uma divergência de datas, eles perdem o direito à integralidade por conta de toda a legislação aprovada e eles são convidados, sobre isso politicamente a gente vai falar, são convidados a aderir ao fundo de pensão. Né? Essa adesão ao fundo de pensão, ela se dá da seguinte forma: os trabalhadores continuam contribuindo, né? O valor do teto da Previdência contribui ainda com os 11%, tá certo? Isso fica no regime próprio de Previdência, que é o regime do setor público. E a diferença que esses trabalhadores recebem entre o teto da Previdência para o teto do seu salário, sobre esse valor, o trabalhador pode aderir ao fundo, e aderindo ao fundo ele pode contribuir até 8,5%, e dessa contribuição o empregador também vai aplicar 8,5%. Estou fazendo uma descrição para a gente depois fazer uma crítica. Né? E esse fundo, ele tem sim uma característica, voltando ao que eu tinha falado, muito próxima das mudanças que os fundos de pensão na Europa tiveram. Né? Os fundos de pensão na Europa, sobretudo na França, né, eles nascem com uma previdência privada. Na França tem um certo eufemismo, né? Uma parte diz que é uma poupança salarial. Né? Então tem um certo eufemismo que o pessoal usa, mas assim, são sim, né, contribuições que o trabalhador faz para o fundo de pensão privado, porque o FUNPRESP é uma fundação de direito privado, estatal de direito privado, e esse fundo de pensão administra, né, esses recursos que são recolhidos do trabalhador, recolhidos do empregador, que muito mais se assemelha, por isso a gente não chama de previdência privada, a um plano de capitalização. Né? Com uma diferença fundamental. No banco, quando eu vou e assino um plano de capitalização, não é isso? Na capitalização, eles me recordam lá um contrato que eu sei quanto vai capitalizar, quanto eu vou receber ao fim de 10 anos, 5 anos, né? Qual a diferença que esse plano acolheu da Europa, que a Europa mudou e o Brasil já nasce diferenciado, que foi Lula que introduziu isso, que é bom a gente diferenciar, né? Existiam duas formas no Brasil e na Europa, duas formas de fazer ou montar esse plano. Uma que era o que a gente chama de benefício definido, certo? E a outra que a gente chama de contribuição definida. O plano benefício definido é um plano onde o trabalhador contribui para o fundo privado e ele sabe, segundo o seu plano de investimentos, vejam, são contas individuais de trabalhadores, tá? Segundo o seu plano de investimento, ele sabe, ao término do tempo de contribuição, quanto vai ser o benefício que ele vai receber. Então, por isso a gente chama benefício definido, tá certo? Esse benefício definido é o que vigorou, por exemplo, na França até a década de 90, 80, 90, né?
quando a crise coloca o desafio da necessidade de você abrir espaços para, né, expansão do capital financeiro, inclusive, sobretudo, né, no estágio atual que a gente está do capitalismo, e mudam a legislação na Europa, e no Brasil a gente, no FUNPRESP, no nível federal e nos estaduais, a lei já diz que a gente não tem mais possibilidade de plano de benefício definido, tá certo? Então, o que acontece? A emenda constitucional de Fernando Henrique não diz se é contribuição definida ou benefício definido, tá certo? Mas a parte que Luiz Henrique, a parte que Luiz Inácio da Lula muda, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva muda, é que ele fixa não só que pode ser um projeto de lei diferenciado, com maioria simples, como ele trabalha com a ideia de que eu só posso ter planos de previdência privada, fechada, fundos de pensão no serviço público, na forma contribuição definida. Tá certo? O que é contribuição definida? O trabalhador é chamado a contribuir com 8,5%, o empregador contribui com 8,5%, mas o valor do seu benefício daqui a 25, 30, dependendo de quantos anos, 40, né? Se tiver mais uma reforma da Previdência, a gente vai ter que trabalhar mais, né? Trabalha com uma perspectiva de que eu sei quanto eu contribuo, que é 8,5% do empregador e 8,5% do trabalhador, e o valor do meu benefício vai depender da rentabilidade dos fundos de pensão, tá certo? Então, na nossa avaliação, essa é uma mudança, né? Na verdade, a gente tem crítica à previdência complementar como um todo, mas essa mudança foi uma mudança que aprofundou muito o aspecto negativo e aumentou muito o aspecto de risco, né? Do que eles chamam de previdência complementar nos fundos de pensão. Né? O que acontece? Que é esse o debate que a gente tem feito. Nós estamos sendo chamados, né, a contribuir, os professores novos, tá certo? A contribuir com fundo de pensão ou com fundo de capitalização, onde a gente sabe quanto que a gente vai pagar durante os próximos anos. Vocês é a mesma coisa, porque a lei de vocês é exatamente igual, mas não sabe quanto vamos receber. Quanto vamos receber depende da rentabilidade, né, do fundo de pensão. Aí esse é o debate que a gente tem feito desde 2003 no Sindicato Nacional, no Serviço Público Federal, e que a gente vai ter que aprofundar agora nos estados. O que ocorre? Ocorre que para nós tem um fundo, né, ou tem uma questão de fundo que para nós é fundamental. O fundo de pensão, na forma de contribuição definida, de capitalização, onde o trabalhador tem uma conta individualizada, né, e que dependerá da capitalização, da rentabilidade, né, das aplicações, o que eu vou receber na minha aposentadoria, ele quebra um princípio fundamental que a gente defende para a Previdência, né, sobretudo a Previdência Pública da forma como ela é, que é o aspecto da solidariedade intergeracional. Né? Então, a perspectiva da Previdência Pública que a gente construiu na Constituição de 88 trata de dois aspectos fundamentais. Não trabalha com a perspectiva de um regime de capitalização, ainda que o governo use, né, a lógica da capitalização para dizer que a Previdência tem rombo, não tem, mas trabalha com a perspectiva de uma Previdência, né, que tem investimento público, né, e investimento também do trabalhador, que contribui mais com a Previdência Pública, e que trabalha com uma solidariedade intergeracional. Eu não tenho conta única de trabalhador, e a ideia é que os trabalhadores que hoje constroem, tá certo? Contribuirão com o pagamento das aposentadorias dos trabalhadores que já construíram sua vida e contribuíram, né? E futuramente também. Então, primeiro eixo da nossa intervenção é, primeiro, que não é uma perspectiva de previdência, da forma como a gente pensou, sobretudo na Constituição de 88, segundo, que quebra a perspectiva intergeracional, de solidariedade intergeracional, e que se caracteriza, sim, como uma aplicação, né, não por acaso, como uma aplicação de risco, e que aí a gente vai passar para a segunda questão, que para nós é fundamental. A experiência internacional, mais do que a nacional, porque ela tem mais de uma década, tem mostrado na América Latina e na Europa que os fundos de pensão hoje reúnem, né, se a gente for olhar a massa de capital que os fundos de pensão no mundo, né, recolhem,
É uma massa de capital que não tem igual, sobretudo no setor produtivo. Seria como se a gente tivesse colocado na perspectiva do capital a possibilidade de expansão de venda de mercadoria, e a gente introduziu novas mercadorias, né, para serem compradas. Novas mercadorias são os planos de previdência privada. E aportou o dinheiro dos trabalhadores, né, em vários países nessas novas perspectivas, e não por acaso as crises cíclicas, né, a crise estrutural do capital, que predomina hoje o capital especulativo, tem feito com que vários desses fundos tenham quebrado, né, e tenham levado na quebradeira, as aposentadorias e as contribuições dos ainda não aposentados, né, para aquele destino que a gente sabe, né? Capital especulativo, quebrou, caiu na bolsa, o ônus fica para o trabalhador, né? No Brasil, a gente tem experiência de algumas empresas, né, como a Varig. Alguém lembra da Varig? Foi o que aconteceu com a Varig, né? Quebrou o fundo da Varig, a Varig levou o quê? Todas as aposentadorias e todas as contas individuais daqueles que ainda não tinham se aposentado. Então, é com esse aspecto que a gente tem trabalhado a crítica a essa forma de pensar o que seria a Previdência, que na nossa avaliação não é a Previdência. E no Brasil, quais as experiências que a gente tem que são mais recentes? Né? As experiências que a gente tem no Brasil mais recentes são dos fundos de pensão estatais. São elas que a gente pode usar, né? Eu selecionei para vocês, e depois posso deixar o material com o pessoal, que é um exemplo que semana passada estava na mídia, do Postales. Acho que todo mundo leu. Saiu no Globo, Estado de São Paulo, né? E saíram alguns veículos de comunicação que seriam, né, da perspectiva do capital, pouco questionáveis, né? Mas saiu no Estado de São Paulo, no Globo, na Folha de São Paulo, várias matérias, sobre uma mudança com o aumento da contribuição dos trabalhadores dos Correios para poder cobrir o furo, né, que o fundo de pensão teve por aplicação nas ações do Eike Batista, nos papéis argentinos e nas ações de várias outras empresas que estão envolvidas em todos esses ONs, em salões e petrolões, etc. Né? O que aconteceu? Né? Aí a gente vai entender um pouco qual é o risco do trabalhador do setor público colocar o seu dinheiro no fundo de pensão. O que aconteceu? O Postales, ele é um fundo de pensão de uma estatal, mas ele tem algumas similaridades com os fundos de pensão que estão previstos aí no setor público. Qual a similaridade? O Postales, ele, como qualquer outro fundo de pensão, a partir da legislação aprovada, ele não administra a carteira de investimento. Vejam, não é o conselho diretor do Postales, nem vai ser o conselho diretor do Prévio Bahia, que vai decidir, a partir da participação de um ou dois representantes dos trabalhadores, que eles, alguns setores defendem, nós não vai decidir onde investir, tá certo? Quem decide onde investe tem um plano geral de investimentos. Quem decide onde investir são terceiros, né? O FUNPRESP, assim como o Prévio Bahia, né? E todos, depois da lei, da forma como foi criado, eles contratam, abrem uma licitação, contratam empresas que operam na Bolsa de Valores, que operam valores imobiliários, tá certo? E, a exemplo do FUNPRESP, a licitação foi feita em dezembro, o resultado da licitação para quem vai operar o dinheiro do servidor público federal foi feito em dezembro, e ganhou o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e um que eu nunca ouvi o nome. Né? Cada um deles pode operar no máximo 20% da carteira do FUNPRESP, certo? Por que eu estou falando isso? Porque quando o Postales descobriu, né, que parte dos investimentos que fez no Eike Batista, né, nos papéis argentinos, etc., fizeram com que tivesse uma perda enorme do fundo e chamaram uma assembleia dos trabalhadores, está certo? E decidiram que os trabalhadores têm que contribuir com mais para ter o seu benefício provavelmente garantido daqui a 20 anos. O argumento que o Postales usa é o seguinte: não é culpa do Postales, é culpa da empresa que nós contratamos para aplicar no mercado financeiro. Então veja,
Isso dá uma ideia um pouco da falta de controle. Eu estou falando isso porque tem setores do sindicalismo que defendem que a gente tenha que fazer adesão ao FUNPRESP, que se o sindicalista estiver lá na direção do FUNPRESP, ele vai poder fazer uma aplicação melhor e vai poder garantir o investimento. Qual a nossa perspectiva? A forma, a concepção como está montada, uma previdência, que na verdade é uma conta de capitalização individual do trabalhador, certo? Onde ele aplica um plano que é contribuição definida, que o que ele vai receber daqui a 30 anos depende da rentabilidade do capital, coloca uma perspectiva para a gente. Né? A perspectiva do que aconteceu com postais, do que aconteceu com os fundos de pensão na América Latina e fundos de pensão na Europa. Que a perspectiva deu das duas uma. Ou daqui a 30 anos eu vou ter o mesmo contra-cheque do pessoal da CAPEM, vocês conhecem alguém da CAPEM, né? A CAPEM, as pessoas passaram 20, 30 anos contribuindo, hoje tem contra-cheque de R$50, R$100, né? Ou acontece como o pessoal do Correios. Aí eu fui estudar lá o que é o postais. Aí me surpreendi. Isso está no jornal que o postais aumentou 25% da contribuição dos trabalhadores, tá certo? Sobre que eles contribuíam mais de um quarto, né? Para poder garantir um benefício, é uma parte da verdade. Deixa eu explicar por quê. Essa parte da verdade, ela vale para o plano antigo do postais, que é o benefício definido, certo? Então, o postais tem um plano antigo, antes da legislação, que é benefício definido. Esse plano antigo tinha umas cláusulas lá que diziam o seguinte: quando o fundo, né, tiver prejuízos, é possível fazer um ajuste no benefício para poder garantir a contribuição futura. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que essa parte do benefício definido, ela diz o seguinte: para no futuro você ter o seu benefício, você tem que aumentar hoje, esse ano, pode ter várias crises, né? 25% do que você contribuía no plano privado. Então, essa parte, ela é ruim, mas pelo menos o trabalhador sabe, né? Quando tem prejuízo, ele faz a conta e ele sabe, né? Ó, quero pagar mais para ganhar a minha contribuição, né? Ou para ganhar meu benefício, então eu vou contribuir com mais. O mais grave é a outra parte do postais, que são os novos, que aderiram ao plano depois de 2005, que é o plano contribuição definida. Esses, o seu dinheiro, assim como dos planos benefício definido, já foram para o buraco, né? Com o EIC, com todos os fundos que eles aplicaram, e vão várias vezes. Mas esses nunca saberão qual o prejuízo que eles têm. Sabe por quê? Só vão saber o prejuízo que eles têm quando eles forem pedir a sua aposentadoria. Tá certo? Aí quando chegar lá, vai vir um plano de aplicação individual e eles vão mostrar e vão dizer assim: ó, sua contribuição hoje é R$500, sei lá, né? Hoje você tem essa contribuição. Daqui a 20 anos, vai chegar para você e vai dizer: olha, seu benefício hoje é 250, 300. Mas por quê? Não, porque a gente tem aqui, né, todo o cálculo atuarial, né, da sua conta individual, aí no ano de 2011, 2013, 2014, né, a gente teve aplicações que não foram aplicações que deram rentabilidade, então a gente foi ajustando o seu benefício, tá certo? Então vocês perceberam? O benefício definido dá para saber agora, e é ruim o prejuízo, porque eu vou ter que ficar aumentando o dinheiro se a aplicação não for rentável. Mas a contribuição definida ela é pior ainda, porque eu só vou saber o prejuízo que eu tenho daqui a 30 anos, quando eu for tirar a minha contribuição. Qual o debate que a gente tem feito sobre o FUNPRESP? A gente tem feito 3 eixos de debate. Primeiro, o mais duro. Né? Esse é duro. Não sei se tem algum professor aqui que ingressou depois de janeiro. Acho que não, né? Tem? Alguém ingressou depois da lei aprovada? Não, você ingressou já com Bahia Prévia. Dia 6 de janeiro. Prévia Bahia. Janeiro. Esse ano? É. Não, eu ingressei em junho do ano passado. Ah, então você ainda não perdeu a integralidade. Mas Boa beleza. notícia. A primeira parte do debate mais duro qual é? É para o trabalhador que ingressou depois que regulamentou. É duro, né? Porque esse trabalhador de fato perdeu a integralidade. Até a gente conseguir reverter a reforma da Previdência, ele perdeu a integralidade.
E o docente vai para os debates e diz assim: tá bom, Cláudia, mas aí o que eu faço agora? Eu digo: ó, a nossa responsabilidade política é dizer tudo que vai acontecer. Então, e a nossa opção é dizer que é mais seguro você escolher qualquer forma de usar o seu dinheiro, a diferença que você aplica, do que você colocar no fundo que você sabe que você vai aplicar e não sabe quanto vai ganhar. Aí eles olham para a gente e dizem assim: pois é, Cláudia, mas nenhum fundo me dá 1 para 1. O que é 1 para 1? O trabalhador põe 8,5% e o empregador colocou 8,5%. Esse é o argumento. Aí a gente diz: pois é, mas mesmo 1 para 1, se for para o buraco, vai os 8,5% seu e os 8,5% do empregador. Terceiro, o fundo de pensão, diferente do projeto de capitalização, se você achar que ele está muito ruim, tipo, se for tipo postales, eu faço adesão, daqui a 5 anos ele começa a dar prejuízo, tá certo? Eu vou lá acompanhando e começa. Vocês podem sair, mas quando vocês saem, vocês só vão levar o que vocês investiram, a parte do trabalhador, tá certo? E depois que vocês aposentarem. Você pode até sair, não é proibido sair. Mas o que significa? A parte do empregador fica para o fundo, tá certo? E eu só posso tirar a minha parte capitalizada quando eu me aposentar. Então, vejam, é pior do que o investimento bancário, né? Eu posso, quando começa a dar prejuízo, vou lá no banco e digo assim, ó. É pior do que eu juntar dinheiro, pior do que juntar dinheiro para comprar um imóvel, tá certo? Porque juntar dinheiro para comprar um imóvel, eu junto até quando der, compro, né? Ou se tiver, o preço estiver em cima, eu espero e tal. O que a gente fala? Na nossa avaliação, a responsabilidade política que o sindicato entendeu coletivamente, aí não é a direção, né? São os nossos congressos. É que não cabe ao sindicato, né, omitir essas informações. Para a gente é muita irresponsabilidade política a gente dizer: não, olha, é legal, né, um fundo de pensão, tem controle do trabalhador, tem 8,5% meu e 8,5% do empregador. Então a gente acha que isso é muita irresponsabilidade. Por outro lado, é um desafio. Por quê? Porque dizer para o professor que perdeu a integralidade que ele não pode fazer uma adesão, né? A gente fala isso, a gente é contra a adesão. Mas isso é uma decisão individual do trabalhador. O que a gente pode dizer é a responsabilidade que a gente tem política do sindicato. O que ocorre? Aí eu vou passar para a parte que é mais dura, né? Da gente conversar. Ocorre que na Europa, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, não seria muito, né? Porque o sindicalismo dos Estados Unidos e Canadá tem uma história que a gente conhece. Mas na Europa, que é o sindicalismo europeu, ao invés de reivindicar a revogação da reforma da Previdência, né, resolveu entender que, tá bom, o capitalismo na fase atual de financiarização é isso, né? A gente perdeu a reforma da Previdência e a gente agora vai entrar para a administração do fundo de pensão para fazer com que ele seja mais saudável. Aí a gente vai garantir. Eu estou falando para você que é esse debate que está no dia a dia, né? Não estou enganada não, né? É isso que está no dia a dia. Se a gente abrir a página do Ministério é assim, se a gente abrir a página de alguns sindicatos é assim, de alguns que se dizem sindicatos é assim, né? Olha, essa coisa está dada, não tem mais jeito, agora cabe ao sindicato administrar o fundo de pensão, né? Foi essa mudança do sindicalismo na Europa e no Brasil que gerou, né, a situação que a gente vive hoje. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores, mesmo e a CUT, mesmo antes de chegarem ao governo federal, já tinham adotado essa perspectiva em relação aos fundos de pensão das estatais, certo? Para alguns pesquisadores, eles dão vários nomes para esses sindicalistas, tá certo? O Chico de Oliveira, ele diz que é uma nova classe social. Eu não concordo com isso, né? Para mim é um setor da classe trabalhadora que representava que teria o projeto capital. Isso tem sido compartilhado por vários outros setores, e esses sindicalistas, ou esses representantes dos trabalhadores até então,
eles têm protagonizado não só a adesão, são dirigentes dos fundos de pensão, se vocês forem olhar aí, são dirigentes de todos os fundos de pensão estatais, por isso são chamados de uma nova classe social, mas eles têm protagonizado não mais os setores do capital, esse setor do sindicalismo tem protagonizado a defesa dos fundos de pensão, certo? E que na nossa avaliação isso tem que ser denunciado, né? Pode ser a opção do trabalhador individual de aderir, o que não pode é um representante do trabalhador. Por quê? Não só porque o nosso investimento está em risco, né? Seria já uma justificativa, né? Você aderir a um projeto onde você convida o trabalhador a assinar um cheque em branco. Isso já é uma boa perspectiva. O que tem sido feito? Não é só isso, mas quando eu defendo um fundo de pensão que seja bom para o trabalhador, vou botar entre aspas, certo? Que seja rentável para o trabalhador, isso significa que esse fundo de pensão tem que apostar seus investimentos numa empresa lucrativa, não é isso? Se ele aposta numa empresa lucrativa, ele está apostando numa empresa onde a exploração sobre o trabalhador tende a ser, para ser mais lucrativa, né, gente? Ou mais grave, porque isso seria um bom investimento na perspectiva do capital, que é investimento produtivo, não é isso? Seria mais grave. Ou esse fundo de pensão está aplicando em setores que são altamente especulativos, né? Em capital volátil. O que significa também? Título da dívida pública. A maior parte dos fundos de pensão é amplo comprador de títulos da dívida pública, o que significa que esses fundos de pensão estão querendo mais que a dívida pública mantenha sendo paga e sendo aprofundada para eles serem lucrativos. Então veja uma contradição, né? Quer dizer, na verdade não é uma contradição, né? A nossa perspectiva parte dos representantes dos trabalhadores representarem dessa forma e reivindicarem. Eu estou falando isso para vocês porque, no nosso caso, isso está na nossa porta. No governo federal foi feito o FUNPRESP está funcionando, né? E vai acontecer com vocês, vou contar um pouco a história. Qual a parceria hoje que se tem para forçar a adesão ao FUNPRESP? Não sei se vocês sabem, mas de todos os setores do Serviço Público Federal, percentualmente que teve a menor adesão foi dos docentes das instituições federais de ensino. Tá certo? Então, hoje, os docentes das instituições federais de ensino são um calo, né? Uma pedra no sapato, né, do FUNPRESP para se viabilizar. Né? É o setor que menos aderiu, ou seja, daqueles professores que entraram depois de 2013, se eu pegar um montante, é o percentual de trabalhadores do serviço público que menos aderiu ao FUNPRESP. Isso é um desafio para o governo federal, porque o fundo, para se efetivar, ele precisa de uma saúde financeira, né? De um conjunto de adesões de novos docentes para manter a rentabilidade da aplicação do fundo. O governo federal aportou um valor, adiantou um valor para o fundo funcionar e agora depende do aumento da adesão. Como até o ano passado essa adesão foi muito baixa no Serviço Público Federal e entre os docentes, chegou ao ponto da gente ter uma experiência, para quem é militante do antes aí sabe que é pouco provável, né? Do representante da Secretaria do IPOG, certo? Ir ao Sindicato Nacional e pedir uma reunião no Sindicato Nacional para falar que a gente estava atrapalhando, que a nossa cartilha do FUNPRESP estava, né, dificultando os professores, porque estava muito baixa a adesão. Nós fizemos um debate franco e no último ano a gente teve uma ofensiva do FUNPRESP. Né? Essa ofensiva se deu da seguinte forma: o FUNPRESP se aliou às administrações das reitorias, certo? E colocou dentro das universidades, né, funcionários do FUNPRESP fazendo uma verdadeira, como é que eu posso dizer? Um verdadeiro assédio aos professores. E mais, o governo federal normatizou, através de portarias dentro do FUNPRESP, uma coisa que a Assessoria Jurídica Nacional disse que é proibido. Estou falando disso tudo, vocês vão ver isso tudo aqui, né? Que é, o trabalhador chega, ele vai para o DP, Departamento Pessoal ou similar, o funcionário apresenta a ele o contrato do FUNPRESP, tá certo? Por exemplo. Aí ele diz assim: não, estou na dúvida, não quero
aderir. Não está opcional na lei? Não está. É logo, professor, o dia que o senhor quiser, volte aqui, etc. Então, ocorre que a orientação normativa da FUNPRESP, da Fundação, diz o seguinte: mesmo o professor que não quer aderir, certo? Ele tem que assinar um papel dizendo que não quer. E se ele não assinar o papel dizendo que não quer, o trabalhador técnico administrativo do departamento pessoal tem que assinar em branco, dizendo que ele não quer, e 2 testemunhas. A assessoria jurídica nacional do sindicato já deu parecer e disse o seguinte: ó, isso é impensável, é ilegal, é assédio, tanto fazer com que o próprio professor assine, dizendo que não quer, como fazer com que o trabalhador, que não tem nada a ver com isso, assine como testemunha. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse assédio já passou da porta do DP para telefone pessoal da casa do professor, e-mail pessoal da casa do professor, departamento pessoal. Então, o Ministério do Planejamento cedeu, através das administrações das universidades, a lista de e-mail, telefone, endereço dos professores, e os professores recebem reiteradas comunicações, e-mail, telefonema, visita, para aderir ao FUNPRESP. Eu estou falando só um aspecto do assédio que vocês provavelmente vão sofrer, né? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que no nosso caso já passou, mas na lei que vocês têm, é um víciozinho que é muito grave. A lei introduziu uma coisa que não estava prevista na emenda constitucional inicialmente, mas que a lei introduziu, que é a possibilidade, quando da criação do fundo de pensão, no nosso caso, que se preve, que é a FUNPRESP, a fundação, que criou o fundo de pensão, trabalhadores que ingressaram antes do período de perder a integralidade, certo? Ingressaram antes de fevereiro de 2013, podiam, porque terminou o prazo para a gente, podem aderir, se quiserem. Então, é grave isso. Por quê? Porque se eles fizerem adesão, eles perdem em caráter irrevogável e retratável o direito a reverter isso. O que significa isso? Eu convido o trabalhador que não perdeu a integralidade, tá certo? A ele assinar um papel, ele desavisado, né? Assina o papel, que não leu a lei, né? E ao assinar esse papel, mesmo que daqui a um ano ele desista, ele não pode reverter, que não vai ter essa integralidade de volta. Eu estou chamando a atenção porque isso está na lei federal e está no Expresso 13222 lá, né? No nosso caso, eu já estou até terminando, no nosso caso, isso terminou agora. Então, o federal teve baixa adesão dos ativos e já terminou. No caso de vocês, é 12 meses a partir da aprovação da lei. Então, a campanha que o sindicato fez era uma campanha para os novos, dando uma adesão, mas uma campanha muito mais necessária, né? Porque, não desaviso, os novos já sabem que perderam, né? Já está claro para eles. Então, o próprio professor, não é só a campanha do sindicato que fez com o professor não aderisse, não. O próprio professor dizia: tem algo estranho, eu sei quanto eu vou pagar, não sei quanto eu vou receber, vou parar para pensar nisso. Óbvio que a nossa campanha do sindicato de esclarecimento foi importante, né? Mas o próprio professor olhava e dizia assim: bom, eu não sei, né? Vou pensar mais um pouco, como é que fica. O que acontece? Os antigos não, os antigos achavam que aquilo ali era uma coisa que ele podia fazer, né? E aí, assinado o papel, então, certo, gente? Essa campanha vocês vão ter que fazer imediatamente, que é 12 meses. Assinado o papel de todos vocês que estão aqui, vocês podem, né? A Prévio Bahia, né? O nome, né? Só que vocês vão perder em caráter irrevogável e retratável a previdência integral, a integralidade. Depois, mesmo que vocês desistam do fundo, vocês vão deixar o dinheiro de vocês lá para resgatar daqui a 30 anos, sabe-se lá o quê, né? Só parte de vocês, ainda vão deixar uma taxa de administração para o governo federal, né? Para o fundo, não para o governo, para o fundo. E, em caráter irrevogável e retratável, perder a integralidade. No caso de vocês, eu ainda não consegui, a gente conversava sobre isso. Quando o Emerson diz assim, tem 3 tipos, né? O FUNPREV, não é isso? O Prévio Bahia e o Bahia... BAPREV, né? BAPREV e Prévio Bahia agora. Eu não consegui, eu peguei na internet, acho que tem que estudar isso. Por quê? Porque para funcionar, para perder a integralidade no nosso caso, precisou a FUNPRESP e o fundo funcionar. E isso deu um problema, porque muito trabalhador assinou, né, antes mesmo de funcionar,
mas só funcionou em abril. O governo funcionava em fevereiro. Então, muita gente assinou em fevereiro e abril e perdeu a integralidade. Isso é um problema grave, porque vocês vão ter que descobrir aí se vocês precisam ter um Prev Bahia ainda, tá certo? Ou se eles estão usando da Prev para isso. Tem que descobrir, porque se vocês não precisam criar o fundo, se estão usando um fundo para isso, significa que o pessoal já perdeu a integralidade. Pela lei não é isso, pela lei precisa criar o Prev Bahia, mas eu acho que vocês vão, o professor aqui vai ajudar muito mais do que eu. E a outra questão que nos parece central é o debate mais político da questão, que é o papel do sindicato, que eu acho que aí vocês vão ter que enfrentar, que é duro, né? Que é dizer para o professor, olha, professor, aí o professor diz, mas, Cláudia, como pode? A gente não vai mudar essa reforma da Previdência, né? Aí eu digo, olha, várias outras iniciativas de revogação da reforma estão em curso, isoladas. Por exemplo, a PEC 555, né? O que é a PEC 555? É uma proposta de retomar o dispositivo da reforma da Previdência, que foi o desconto do aposentado, né? Se a gente consegue lutar contra vários aspectos, acho que a gente tem que lutar também. O que eu não quero é que eu seja obrigado a entrar numa barca furada, da mesmo naipe que existe com relação a tal de aposentadoria integral, porque a gente sabe que foi feita essa promessa, mas nos tiraram de outra. Tiraram de várias formas, aumentando o tempo de contribuição. Então, eu não vejo diferença entre isso que está sendo posto nessa previdência privada, onde eu vou perder, porque eu já perdi, porque eu vou ter que contribuir mais. 12 anos que eu contribuo, mas quanto custa isso? E aí agora eu não vou mais dormir também, porque o professor Valder chega e disse que ganhava 8 mil, agora ganha 4, então não tem mais. Eu vou para onde agora? Onde é que eu vou enfiar a cabeça? Parecia que eu ia me aposentar cedo. Eu já cheguei à idade de aposentar. Eu não estou aposentado, não vou aposentar. Nós temos um enfrentamento muito duro a ser feito aqui. A gente precisa se preparar. Viu, Zé? Porque, embora a gente pense que não, o professor ele pode ser egoísta, individualista, mas uma coisa que a gente tem que pensar, talvez até a nossa própria experiência, é que a gente foi abrindo mão de muitos direitos universais. A gente, todo professor, que faz parte de uma classe média, a gente abriu mão primeiro do SUS, da saúde, comprando os planos de saúde. Abrimos mão da educação, nossos filhos estão nas escolas privadas. E agora é claro que naturalmente o capital avança sobre aquilo que ele tem. Eu devo dizer que desde 1984, há exatamente 30 anos, eu e o professor Iris Gander da Silva aqui de São Paulo trabalhamos intensamente com outros colegas para sustentar, naquela época, a imunidade tributária dessas entidades de previdência privada. E chegamos até a publicar um livro que esse é de 84, com todos os artigos aqui publicados por Adão de Oliveira, Carlos Valdo, sou eu, Gastão Quartinho, o tributarista que elaborou o Código Tributário Nacional, Gilberto de Leo Canto. Daí começamos a promover novos estudos até a implantação definitiva desses fundos de pensão em todo o Brasil. Havia uma dificuldade inicial que na administração direta não havia possibilidade, o pessoal regido pelo estatuto, os estatutários, nesse campo não havia absolutamente nenhuma possibilidade de criar fundação de direito privado. Mas dois pareceres depois, de dois grandes juristas brasileiros, em intensos trabalhos que foram publicados e debates nesse sentido, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, aqui na região, que é um órgão da administração, um órgão autônomo, criado de acordo com o artigo 72 do Decreto-Lei 267, que era da administração direta, foi autorizada a criar o Fundo de Pensão.
Era o CEPLOS, Instituto CEPLAC de Seguridade Social. E a partir daí houve, então, possibilidade, essa abertura de criar outros fundos de pensão também na administração direta. A legislação que disciplinava a matéria, na época ainda está em vigor, estabelecia num artigo que, para efeitos tributários, ela se assemelhava às instituições de assistência social. Esse artigo, posteriormente, foi derrogado e continuou a discussão em torno dessa problemática, chegando até o Supremo Tribunal Federal, que decidiu, em parte, a questão, dizendo que só poderia gozar de imunidade se elas efetivamente fossem direcionadas à questão daquelas entidades que trabalham na área de filantropia e benemerência. E ficou praticamente uma decisão equivocada, como várias decisões que têm sido tomadas pelo Supremo, inclusive com relação a essa emenda da reforma previdenciária, que criou a contribuição previdenciária dos inativos. Isso efetivamente é uma aberração, porque além de definir vários princípios constitucionais na época, nós sustentamos o princípio do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, e que era um verdadeiro confisco, e feria também a capacidade contributiva, e também era bitributação. Por que bitributação? Porque é uma contribuição previdenciária que tem natureza tributária, que incidia exatamente no salário. O salário sempre já paga imposto de renda. Então, a contribuição previdenciária não passa efetivamente do imposto de renda. Então, não poderia efetivamente ser cobrado. A matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal, até eu fiz uma crítica ao voto do César Peluso, que ele dizia o seguinte, que o aposentado estava querendo questionar o problema da imunidade absoluta, quando absolutamente a matéria que estava se discutindo no Supremo não era essa. Estava se discutindo se efetivamente essa contribuição tinha essa natureza de bitributação e se vulnerava esses vários princípios constitucionais. Então deu como constitucional a emenda que criou essa contribuição e fez uma reforma abrangente da Previdência Social. E agora tem várias ações diretas, tem inconstitucionalidade do Supremo, ainda pendente de julgamento, e se sustenta que, na realidade, pode hoje escrever um livro sobre isso, até o título do livro é O Supremo contra o Direito, escrevi aqui pela editora da UESC. Esse livro foi até citado nessa ação de inconstitucionalidade assinada pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, está no Supremo, citou o livro, onde eu sustento a tese que mesmo essa parte já julgada pelo Supremo, e não há como questionar com relação a direito adquirido, etc., mas hoje você pode sustentar no Supremo Tribunal Federal que essa emenda é inconstitucional na medida em que feriu profundamente o princípio da moralidade. Esse princípio está inscrito no texto constitucional e é um princípio estruturante. Por quê? Porque o processo legislativo foi um processo fraudulento. Então, o processo foi desencadeado em razão da compra de votos de partidos políticos e a compra de votos de deputados na Câmara de Deputados. Isso está lá, ontem eu terminei de ler, está lá no volume 2º do relatório final da comissão mista do Parlamento sobre essa questão do mensalão
muito conhecido, que foi julgado também pelo Supremo Tribunal Federal. E aí alguns membros do Supremo Tribunal Federal entenderam que não podia agora questionar a problemática, porque a matéria já tinha julgado. Esquecem eles que a matéria foi julgada com relação àquilo que foi arguído na época do direito adquirido. Mas agora tem fato novo. O processo realmente foi um processo fraudulento, onde a emenda constitucional somente passou através da compra de votos e de partidos políticos. Então, não tem nenhuma impossibilidade de se voltar a questionar isso no Supremo Tribunal Federal. Aí nós estamos aguardando essas ações diretas de inconstitucionalidade para ver se muda esse aspecto. E a Previdência, rapidamente, foi criada e classificada em Previdência aberta e Previdência fechada. Previdência aberta e Previdência fechada. Nós estamos aqui tratando da Previdência fechada. Aberta é aquelas que são financiadas e pagas também a nível de instituições bancárias, como a Brasilprev do Banco do Brasil e outras, do Bradesco, etc. Aí essas são compradas diretamente ao banco, aberto, que tem como supervisão a Superintendência de Seguros Privados e a Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável pela aplicação de valores no mercado financeiro. E a fechada, que é composta de patrocinadores e dos participantes. Hoje, uma média de participação de cada um em torno de 8,5%. E eu defendo a tese, quando incorpora esses valores dos patrocinadores, passam, são transferidos, isso até foi discutido inicialmente, eu sempre defendi a tese, e esses valores transferidos pelas entidades estatais incorporam definitivamente ao patrimônio daquele participante. E às vezes se questiona isso, e quando há uma discussão nesse tema, não, isso aqui é dinheiro, tem que voltar, se entrar em liquidação extrajudicial, esse valor da participação da entidade tem que voltar para os corpos. Não é verdade. Aquilo ali, e já teve uma decisão, até não parecer que dê a época, que a Justiça Federal me citou desse parecer, que na realidade isso se incorpora definitivamente ao patrimônio do participante. E apenas eu queria fazer uma observação, a ilustre colega, com relação à segurança dessas entidades. As entidades fechadas, o próprio governo federal criou a Secretaria de Previdência Complementar no Ministério da Previdência para tomar conta desses fundos de pensão. Além da Secretaria de Previdência Complementar, o Banco Central da República é quem estabelece as cotas de aplicação dos valores lá do patrimônio das fundações. Aí diz 20% para financiar imóveis dos participantes, 10% para aplicar em ações da Petrobras, de empresas públicas, de empresas privadas, 10% para isso e aquilo. Então, elas dependem fundamentalmente da orientação e da disciplina normativa do Banco Central. Também depende da fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários para a aplicação no mercado financeiro. No mercado financeiro, ela não precisa contratar, por exemplo, empresas ou alguém que possa dar uma contribuição melhor. Aí sim, ela pode até incorporar
na sua diretoria financeira, alguém que tenha conhecimento de aplicação no mercado financeiro. Além disso, ainda é obrigada a contratação de uma auditoria interna para fiscalizar todas as suas atividades. Então, há uma segurança, não tenha dúvida, ela não pode se dissolver, mas pode entrar em processo de liquidação extrajudicial. A Cláudia esclareceu aqui muito bem que, falando sobre a Postales, o que ocorre é desvio, a interferência indébita, a interferência equivocada do próprio governo das fundações. Isso realmente deve ser abolido. Aí começa a mexer nos fundos da pessoa, orientar esse título aqui da dívida pública. Não tem, inclusive, na orientação do Banco Central, compra de título da dívida pública. E o governo interfere para comprar título da dívida pública, o que não é aceitável. Outro aspecto, a questão que ela colocou aqui, da especulação no mercado financeiro. Não há especulação no mercado financeiro. Quando se aplica, e o valor é em percentual, digamos assim, não é o 100% do patrimônio, às vezes 10%, 20%, conforme a indicação do Banco Central, no sentido de manter o poder aquisitivo da moeda, contra o processo inflacionário. Se você não manter esse patrimônio devidamente atualizado, provavelmente você não terá condições de fazer o pagamento no futuro dos benefícios por ela oferecidos. Bom, eu trouxe aqui, que já tinha escrito há algum tempo, os tipos de benefícios que podem ser oferecidos por essas fundações. Quanto aos benefícios, suplementação de aposentadoria por invalidez, tempo de serviço especial e por velhice aos titulares dos benefícios correspondentes concedidos pela Previdência Social. Pode complementar tranquilamente todos esses benefícios concedidos pela Previdência Social. Suplementação de auxílio reclusão em forma de renda mensal concedido ao conjunto de beneficiários do participante, detento ou recluso, enquanto durar esta condição. Suplementação também do abono anual, concedido aos participantes ou beneficiários que estiverem em gozo de suplementação de aposentadoria, auxílio reclusão, pensão e auxílio doença. Suplementação de pensão concedida sob forma de renda mensal dos beneficiários aos participantes que vier a falecer. Suplementação de auxílio doença durante o período de incapacidade para trabalho e enquanto lhe for garantido o mesmo benefício pela Previdência Social. Pecúlio por morte concedido aos beneficiários ou pessoas designadas para este fim, equivalente a uma importância em dinheiro igual ou ao décuplo do salário geral de benefício. Quanto aos benefícios assistenciais, a assistência social, além dos benefícios previdenciais, se caracteriza geralmente pelos serviços assistenciais compreendidos nos planos de assistência médica, hospitalar e odontológica e de assistência de natureza emergencial. Até nesse plano de saúde odontológica, a previdência complementar também pode entrar, né? No plano de assistência médica, engloba, dentre outros, os seguintes serviços: consulta médica e exame de serviços complementares, atendimento médico hospitalar, tratamento odontológico e aquisição de medicamentos e aparelhos corretivos. No plano de assistência emergencial, tem por finalidade prestar assistência pecuniária e material aos beneficiários das instituições de previdência privada e compreende auxílio funeral e adiantamento. Auxílio funeral é pago quando ocorre a morte do participante,
diretamente aos dependentes devidamente inscritos na entidade. Não havendo dependente, o auxílio é pago diretamente a quem realizar o funeral. Os adiantamentos feitos aos participantes são concedidos com vista a cobrir despesas com tratamento médico, morte de dependente econômico, aquisição de aparelhos corretivos e de natureza emergencial. A reposição dos adiantamentos de que trata a linha anterior é feita de acordo com a capacidade de pagamento dos participantes, sem qualquer acréscimo. Então, são esses os benefícios que podem ser oferecidos pela entidade de previdência privada, e aqui já tive a oportunidade de ler rapidamente a lei que está em vigor, dando aqui alguns conceitos de patrocinador, de participante, de participante sem patrocínio assistido, e o artigo 4, que é importante, autoriza o Poder Executivo a criar entidade fechada de previdência privada de natureza estatal denominada Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público do Estado da Bahia, a Previ-Bahia. Então, na realidade, quando nós falamos do Estado Democrático de Direito, isso é falado com certa frequência, e eu tenho dito em todas as palestras que eu tenho feito aqui no Brasil afora. Primeiro, que no Brasil nunca existiu Estado Democrático de Direito. O Estado brasileiro é um Estado que sempre foi comandado pelas oligarquias regionais. Ainda continua. O Estado não é democrático, porque para haver democracia é necessário que tenhamos cidadãos. O cidadão brasileiro não tem nem a capacidade de uma iniciativa de lei complementar ou de uma lei de emenda constitucional. Então, o processo democrático é deliberativo, é participativo. Então, na realidade, você não pode modificar essa estrutura com esse processo corrupto que tem aí de eleição, com esse processo fisiológico. Então, você só pode derrubar as coisas com o povo na rua. Muita gente critica, o povo não. Eu só acredito em mudança realmente revolucionária do país com o povo na rua. Porque, politicamente, dentro do esquema hoje, traçado no Brasil, não há. A cidade não tem dinheiro para nada. A cidade não tem dinheiro. Fica dependendo de repasse. Repasse, por exemplo, da União Federal, do Imposto de Renda, IPI, do Estado, ICMS. Não tem dinheiro. Mas o povo tem que sair para a rua para fazer uma reforma tributária e colocar o dinheiro na cidade. Nós moramos na cidade e nós precisamos de dinheiro. Então, se ficar dependendo, nós não pode, não está, efetivamente a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, eu sempre escrevi e sempre tive uma atitude crítica com relação às leis brasileiras. As leis que servem a dois senhores, para prejudicar os pobres e beneficiar os ricos. Roberto Ribeiro, o sambista carioca, ele disse que quem tem medo fica em casa, quem não tem que vai viver, caia no meio da rua para mal para sofrer. Vá sabendo que na vida o mais certo é só morrer e nunca teve nada tendo que perder. E eu acho que é uma forma inteligente, sim, de nós servidores todos falar, não, eu não vou aderir. Eu vou até trazer um argumento lógico. Vamos supor um professor aqui, doutor, que vou botar para facilitar o cálculo, ganha 10 mil, grosseiramente falando. Ele contribui 12% aqui na Bahia, 1.200. Aí a proposta seria aderir, o que vai fazer? Ele vai simplesmente desmembrar mais ou menos 5.300 e pouco, 5.000 para facilitar. Ele vai pagar em torno de menos de R$600, ele reduz para 50% a sua contribuição. Só que ele aderir na Previdência Complementar, ele paga em torno de 500, ou seja, ele vai ficar pagando mais ou menos 1.100 e com uma insegurança dessas aplicações. Então, na verdade, eu sou pelo dizer não a essa adesão. E os novos, eu defendo também que eles digam não. Continua então, já que eles entraram limitado ao teto da Previdência, que é 4.600 e alguma coisa. Então, eu acredito que essa resistência popular de não aderir à Previdência Complementar vai colocar em xeque o próprio projeto. Mas a gente tem que trabalhar na perspectiva de esclarecimento do professor,
tá certo? Sobre quais são os riscos. Na nossa avaliação, tem risco sim, que em outra previdência, como a Previdência Pública, não tem risco, não é igual, né? E é intergeracional, é de regime de repartição, de solidariedade intergeracional, então para nós está clara essa diferença. A previdência complementar não é uma previdência complementar, é um fundo de pensão que é um regime de capitalização onde o trabalhador tem uma conta individual. É para isso que o trabalhador está sendo chamado, não é para o regime de previdência. E a gente está dizendo o seguinte, não há garantia, para terminar, de que o trabalhador vai completar o seu salário com esse regime. É preciso que o trabalhador saiba disso, entendeu? Se ele hoje ganha 10 mil, tá certo? 9 mil, 6 mil, é preciso que ele saiba que ele tem garantia sobre os 4 mil, qual o teto da Previdência? Agora eu estou péssima para 4.700? 600 e, né? Ele sabe que ele tem garantia sobre os 4.600. Entre 4.600 que ele ganha hoje, o que vai ganhar nos próximos 30 anos, não há garantia que ele vai integralizar. E o sindicato tem que dizer isso, porque senão o sindicato está sendo irresponsável de não dizer isso, entendeu? A universidade é esse local de diversidade, de opiniões, de discussão, de ponto de vista, para que a gente enriqueça e chegue realmente, de fato, a uma conclusão que sempre é aquela necessária para nós do sindicato, a defesa do trabalhador e nenhum direito a menos. Muito obrigado a todos, boa tarde e agradeço a presença de todos.